À medida que a alma progride, é necessário, também, que o vestuário de carne se lhe harmonize ao progresso espiritual já alcançado. Mesmo nos reinos inferiores, a nutrição varia conforme a delicadeza e sensibilidade das espécies. Enquanto o verme disforme se alimenta no subsolo, a poética figura alada do beija-flor sustenta-se com o néctar das flores. Os iniciados hindus sabem que os despojos sangrentos da alimentação carnívora fazem recrudescer o ativismo psíquico das paixões animais, e que os princípios superiores da alma devem sobrepujar sempre as injunções da matéria. Raras criaturas conseguem libertar-se da opressão vigorosa das tendências hereditárias do animal, que se fazem sentir através da sua carne. Já tendes provas irrecusáveis de que podeis viver e gozar de ótima saúde sem recorrerdes à alimentação carnívora. Para provar o vosso equívoco, bastaria considerar a existência, em vosso mundo, de animais corpulentos e robustos, de um vigor extraordinário e que, entretanto, são rigorosamente vegetarianos, tais como o elefante, o boi, o camelo, o cavalo e muitos outros. Quanto ao condicionamento biológico, pelo hábito de comerdes carne, deveis compreender que o orgulho, a vaidade, a hipocrisia ou a crueldade, também são estigmas que se forjaram através dos séculos, mas tereis que eliminá-los definitivamente do vosso psiquismo. O hábito de fumar e o uso imoderado do álcool também se estratificam na vossa memória etérica, no entanto, nem por isso os justificais como necessidades imprescindíveis das vossas almas invigilantes. Reconhecemos que, através dos milênios já vividos, para a formação de vossas consciências individuais, fostes estigmatizados com o vitalismo etérico da nutrição carnívora, mas importa reconhecerdes que já ultrapassais os prazos espirituais demarcados para a continuidade suportável dessa alimentação mórbida e cruel. Na técnica evolutiva sideral, o estado psicofísico do homem atual exige urgente aprimoramento no gênero de alimentação. Esta deve corresponder, também, às próprias transformações progressistas que já se sucederam na esfera da ciência, da filosofia, da arte, da moral e da religião. O vosso sistema de nutrição é um desvio psíquico, uma perversão do gosto e do olfato. Aproximai-vos consideravelmente do bruto, nessa atitude de sugar tutanos de ossos e de ingerir vísceras na feição de saborosas iguarias. Estamos certos de que o comando sideral está empregando todos os seus esforços a fim de que o terrícola se afaste, pouco a pouco, da repugnante preferência zoofágica. Embora os antropófagos também atendam aos sagrados imperativos naturais da vida, nem por isso endossais os seus cruentos festins de carne humana. Assim como também não vos regozijais com as suas imundícies à guisa de alimentação ou com as suas beberagens repugnantes e produtos da mastigação do milho cru. Do mesmo modo como essa nutrição canibalesca vos causa espanto e horror, também a vossa mórbida alimentação de vísceras e vitualhas sangrentas, ao molho picante, causa terrível impressão de asco às humanidades dos mundos superiores. Essas coletividades se arrepiam em face das descrições dos vossos matadouros, charqueadas, açougues e frigoríficos enodoados com o sangue dos animais e a visão patética de seus cadáveres esquartejados. Entretanto, a antropofagia dos selvagens ainda é bastante inocente, em face do seu apocado entendimento espiritual. Eles devoram o seu prisioneiro de guerra, no cândida ilusão de herdar-lhe as qualidades intrépidas e o seu vigor sanguinário. Mas os civilizados, para atenderem às mesas lautas e fervilhantes de órgãos animais, especializam-se nos caldos epicurísticos e nos requintes culinários, fazendo da necessidade do sustento uma arte enfermiça de prazer. O silvícola oferece o tacape ao seu prisioneiro, para que ele se defenda antes de ser moído por pancadas. Depois, rompe-lhe as entranhas e o devora, famélico, exclusivamente sob o imperativo natural de saciar a fome. A vítima é ingerida às pressas, cruelmente, mas isso se faz distante de qualquer cálculo de prazer mórbido. O civilizado, no entanto, exige os retalhos cadavéricos do animal na forma de suculentos cozidos ou assados a fogo lento. Alega a necessidade de proteína, mas atraiçoa-se pelo requinte do vinagre, da cebola e da pimenta. Desculpa-se com o condicionamento biológico dos séculos em que se viciou na nutrição carnívora, mas sustenta a lúgubre indústria das vísceras e das glândulas animais enlatadas, para a ninfa arte dos cardápios da necrofagia pitoresca que promove condecorações para os mestres cucas da culinária animal. Os frigoríficos modernos que exaltam a vossa civilização, construídos sob os últimos requisitos científicos e eletrônicos concebidos pela inteligência humana, multiplicam os seus aparelhamentos mais eficientes e precisos,
com o fito da matança habilmente organizada. Notáveis especialistas e afamados nutrólogos estudam o modo de produzir em massa o melhor presunto ou a mais deliciosa salsicharia à base de sangue coagulado. Os capatazes, endurecidos na lide, dão o toque amistoso e fazem o convite traiçoeiro para o animal ingressar na fila da morte. Magarefes exímios e curtidos no serviço fúnebre conservam a sua fama pela rapidez com que esfolam o animal ainda quente. Nas convulsões da agonia, veterinários competentes examinam minuciosamente a constituição orgânica da vítima e colocam o competente sadio, para que o ilustre civilizado não sofra as consequências patogênicas do assado ou do cozido das vísceras animais. Turistas, aprendizes e estudantes, quando visitam os colossos modernos que são edificados para a indústria da morte, onde os novos Sansões guilhotinam em massa o servidor amigo, pasmam-se com os extraordinários recursos da ciência moderna. Aqui, os guindastes, sob genial operação mecânica, erguem-se manchados de rubro e despejam sinistras porções de vísceras e rebotalhos palpitantes. Ali, aperfeiçoados cutelos, movidos por eficaz aparelhamento elétrico, matam com implacável exatidão matemática. Acolá, fervedores, prensas, esfoladeiras, batedeiras e trituradeiras executam a lúgubre sinfonia capaz de arrepiar os velhos caciques, que só devoravam para matar a fome. Em artísticos canais e regos, construídos com os azulejos da exigência fiscal, jorra continuamente o sangue rútilo e generoso do animal sacrificado para a glutonice humana. Mas o êxito da produção frigorífica ainda melhor se comprova sob genial disposição. Elevadores espaçosos erguem-se, implacáveis, sobrecarregados de suínos, e os depositam docemente sobre o limiar de bojudos canos de alumínio, inclinados, na feição de montanha russa. Rapidamente, os suínos são empurrados, em fila, pelo interior dos canos polidos e deslizam velozmente, em grotescas e divertidas oscilações, para mergulharem, vivos, de súbito, nos tanques de água fervente, a fim de se ajustarem à técnica e à sabedoria científica modernas, que assim favorecem a produção do melhor presunto da moda. Quantos suínos precisarão ainda deslizar pela tétrica montanha russa, criação do mórbido gênio humano, para que possais saborear o vosso delicioso presunto no lanche do dia? Pensamos que o senso estético da divindade há de sempre preferir a cabana pobre, que abriga o animal amigo, ao matadouro rico que mata sob avançado cientificismo da indústria fúnebre. As regiões celestiais são paragens ornadas de luzes, flores e cores, onde se casam os pensamentos generosos e os sentimentos amoráveis de suas humanidades cristificadas. Essas regiões também serão alcançadas, um dia, mesmo por aqueles que constroem os tétricos frigoríficos e os matadouros de equipa avançado, mas que não se livrarão de retornar à Terra, para cumprir em si mesmos o resgate das torpezas e das perturbações infligidos ao ciclo evolutivo dos animais. Os métodos eficientes da matança científica, mesmo que diminuam o sofrimento do animal, não eximem o homem da responsabilidade de haver destruído prematuramente os conjuntos vivos que também evoluem, como são os animais criados pelo Senhor da vida. Só Deus tem o direito de extingui-los, salvo quando eles oferecem perigo para a vida humana, que é um mecanismo mais evoluído, na ordem da criação. O anjo, já liberto dos ciclos reencarnatórios, é sempre um tipo de suprema delicadeza espiritual. A sua tessitura diáfana e formosa, e seu cântico inefável aos corações humanos não são produtos dos fluidos agressivos e enfermiços dos patê de foie gras, pasta de fígado hipertrofiado, da famigerada dobradinha a molho pardo ou do repasto abumínico do toucinho defumado. A substância astral, inferior, que suda da carne do animal, penetra na aura dos seres humanos e lhes adensa a transparência natural, impedindo os altos voos do espírito. Nunca havereis de solucionar problema tão importante com a doce ilusão de ignorar a realidade do equívoco da nutrição carnívora e, quiçá, tarde demais para a desejada solução. Expumo-vos aquilo que deve ser meditado e avaliado com urgência, porque os tempos são chegados e não há subversão no mecanismo sideral. É mister que compreendais, com toda a brevidade, que o veículo perispiritual é poderoso imã que atrai e agrega as emanações deletérias do mundo inferior, quando persistis nas faixas vibratórias das paixões animais. É preciso que busqueis sempre o que se afina aos estados mais elevados do espírito, não vos esquecendo de que a nutrição moral também se harmoniza à estesia do paladar físico. Em verdade, enquanto os lúgubres veículos manchados de sangue percorrerem as vossas ruas citadinas, para despejar o seu conteúdo sangrento nos gélidos açougues e atender às filas irritadas à procura de carne, muitas reencarnações serão ainda precisas para que a vossa humanidade se livre do deslize psíquico,
que sempre há de exigir a terapia das úlceras, cirroses hepáticas, nefrites, artritismo, infartes, diabetes, tênias, amebas ou uremias. O selvagem, embora feroz e instintivo, serve-se da carne pela necessidade exclusiva de nutrição e sem transformá-la em motivos para banquetes e libações de natureza requintada. Entre os civilizados, entretanto, revivem esses mesmos apetites do selvagem, mas, paradoxalmente, de modo mais exigente, servindo de pretexto para noitadas de prazer, sob as luzes fulgurantes dos luxuosos hotéis e restaurantes modernos. Criaturas ruidosas, alacres, e que apregoam a posse de genial intelecto, devoram, em mesas festivas, os cadáveres dos animais, regados pelos temperos excitantes, enquanto a orquestra famosa executa melodias que se casam aos odores da carne carbonizada ou do cozido fumegante. Mas sabei que as poéticas e sugestivas denominações dos pratos, expostas nos cardápios afidalgados, não livram o homem das consequências e da responsabilidade de devorar as vísceras do irmão inferior. Apesar dos floreios culinários e do cardápio de iguarias sui generis, que tentam atenuar o aspecto repugnante das vitualhas sangrentas, os homens carnívoros não conseguem esconder a realidade do apetite desregrado humano. Aqui, a designação de dobradinha à moda da casa apenas disfarça o repulsivo ensopado de estômago de boi. Ali, os sugestivos miúdos à milanesa são apenas retalhos de vesículas e fígado, traindo o sabor amargo da bilis animal. Acolá, os apetitosos rins no espeto não conseguem sublimar a sua natureza de órgãos excretores da albumina e da ureia, que ainda se estagnam sob o cutelo mortífero. Embora se queira louvar o esforço do mestre culinário, o mocotó europeia não passa de viscoso mingau de óleo lubrificante de boi abatido. Os frios americana não vão além de vitualha sangrenta, e a feijoada completa é apenas um nauseante charco de detritos cozidos na imundície do chouriço denegrido, dos pés, películas e retalhos arrepiantes do porco, que ainda se misturam à ureia da banha gordurosa. É evidente que se deve desculpar o bugre ignorante, que ainda se subjuga à nutrição carnívora e perverte o seu paladar, porque a sua alma atrasada ignora a soma de raciocínios admiráveis que ao civilizado já é dado movimentar na esfera científica, artística, religiosa e moral. Enquanto os banquetes pantagruélicos dos Césares romanos marcam a decadência de uma civilização, a figura de Gandhi, sustentado a leite de cabra, é sempre um estímulo para a composição de um mundo melhor. Não sugerimos a violência orgânica para aqueles que ainda não suportariam essa modificação drástica. Para esses, aconselhamos gradativamente adaptações do regime da carne de suíno para o de boi, do de boi para o de ave e do de ave para o de peixe e mariscos. Após disciplinado exercício em que a imaginação se higieniza, e a vontade elimina o desejo ardente de ingerir os despojos sangrentos, temos certeza de que o organismo estará apto para se ajustar a um novo método nutritivo de louvor espiritual. Mas é claro que tudo isso pede por começar, e se desde já não efetuardes o esforço inicial que alhures tereis de enfrentar, é óbvio que hão de persistir tanto esse tão alegado condicionamento biológico como a natural dificuldade para uma adaptação mais rápida. Mas é inútil procurar de subterfúgios para justificar a vossa alimentação primitiva e que já é inadequada à nova índole espiritual. É tempo de vos asseardes, a fim de que possais adotar novo padrão alimentício. Inegavelmente, o êxito não será alcançado do modo por que fazeis a substituição do combustível de vossos veículos. Antes de tudo, a vossa alma terá que participar vigorosamente de um exercício, para que primeiramente elimine da mente o desejo de comer carne. Muitas almas decididas, que já comandam o seu corpo físico e submetem à vontade da consciência espiritual, têm violentado esse automatismo biológico da nutrição de carne. Do mesmo modo porque alguns seres extinguem o vício de fumar, sob um só impulso de vontade. Também estáis condicionados ao vício da intriga, da raiva, da cólera, do ciúme, da crueldade, da mentira e da luxúria. No entanto, muitos se libertam repentinamente dessas mazelas, sob hercúleos esforços evangélicos. É reconhecendo a debilidade da alma humana para as libertações súbitas, e preparando-vos psiquicamente para repudiardes a carne, que temos procurado influenciar o mecanismo do vosso apetite, dando-vos conselhos cruamente de modo ostensivo, de modo a que mais facilmente vos liberteis dos exóticos desejos de assados e cozidos, que, na realidade, não passam de rebotalhos e cadáveres que vos devem inspirar náuseas e aversão digestivas. Daí as nossas preocupações sistemáticas, em favor do vosso bem espiritual, para que ante a visão, por exemplo, de dobradinhas saborosas que recendem ao molho odorante, reconheçais, na verdade,
As tétricas cartilagens que protegem a região broncopulmonar do boi, em cujo local se processam as mais repugnantes trocas de matéria corrompida. A profilaxia de última hora não identifica os resíduos da enfermidade que possa ter predominado no animal destinado ao corte, e que, evidentemente, não deixou vestígios identificáveis à vossa instrumentação de laboratório. Apesar dos extremos cuidados de higiene e das medidas de prevenção nos matadouros, ainda desconheceis que a maioria dos quadros patogênicos do vosso mundo se origina na constituição mórbida do porco. O animal não raciocina, nem pode explicar-vos a contento as suas reais sensações dolorosas consequentes de suas condições patogênicas. O veterinário criterioso enfrenta exaustivas dificuldades para testar a enfermidade do animal, enquanto que o ser humano pode relatar, com riqueza até de detalhes, as suas perturbações, o que então auxilia o diagnóstico médico. Assim mesmo, quantas vezes a medicina não descobre a natureza exata dos vossos males, surpreendendo-se com a eclosão de enfermidade diferente que se distanciava das cogitações familiares. Às vezes, um simples exame de urina, requerido para fins de menor importância, revela a diabetes que o médico desconhecia no seu paciente. Um hemograma solicitado sem graves preocupações pode atestar a leucemia fatal. As enfermidades próprias da região abdominal, embora explicadas com riqueza de detalhes pelos enfermos, muitas vezes deixam o clínico vacilante quanto a situar uma colite, uma úlcera gastroduodenal ou um surto de ameba histolítica. Uma vez que no ser humano é tão difícil visualizar com absoluta precisão a origem dos seus males, requerendo-se múltiplos exames de laboratório para o diagnóstico final, muito mais difícil será conhecer se o morbo, que no animal, não se pode focalizar na sintomatologia comum. Quantas vezes o suíno é abatido no momento exato em que se iniciou um surto patogênico, cuja virulência ainda não pôde ser assinalada pelo veterinário mais competente, salvo o caso de rigorosa autópsia e meticuloso exame de laboratório. Para evitar isso, a matança de porcos exigiria, pelo menos, um veterinário para cada animal a ser sacrificado. Os miasmas, bacilos, germes e coletividades microbianas famélicas, que se procriam no caldo de cultura dos chiqueiros, penetram na vossa delicada organização humana, através das vísceras do porco, e debilitam-vos as energias vitais. Torna-se difícil para o médico situar essa incursão patogênica, inclusive a sua incubação e o período de desenvolvimento. Por isso, mais tarde, há de considerar a enfermidade como oriunda de outras fontes patológicas. Repetimo-vos, nem todas as coisas que serviram para sustentar o homem, nos primórdios da sua vida no plano físico, podem ser convenientes, no futuro, quando surgem então novas condições morais ou psicológicas e a criatura humana pode cultuar concepções mais avançadas. Antigamente, os ladrões tinham as suas mãos amputadas, e arrancava-se ao língua aos perjuros. Desde que vos apegais tanto ao tradicionalismo do passado, porque aos maledicentes modernos não aplicais essas disposições punitivas, brutais e impiedosas. Os antigos trogloditas comiam sem escrúpulos retalhos de carne impregnados dos detritos do chão. No entanto, atualmente, usais pratos, talheres, e lavais o alimento. Certamente, alegareis a existência, agora, de um senso estético mais progressista, e que também tendes mais entendimento das questões de higiene humana, mas não concordais, no entanto, em que esse senso estético avançado está a pedir, também, a eliminação da carne de vossas mesas doentias. Quando o homem ainda se estribava na ingestão de vísceras de animais, a fim de sobreviver ao meio rude e agressivo da matéria, a sua alma também era compatível com a rudeza do ambiente inóspito. Mas, atualmente, o espírito humano já alcançou noções morais tão elevadas, que também lhe compete harmonizar-se a uma nutrição mais estética. Não se justifica que, após a sua verticalização da forma hirsuta da idade da pedra, o homem prossiga nutrindo-se tão sanguinariamente como a hiena, o lobo, a raposa ou as aves de rapina. Além de brutal e detestável para aqueles que desejam se libertar dos planos inferiores, a carne é contínuo foco de infecção à tessitura magnética e delicada do corpo etéreo astral do homem. Os mórbidos cuidados técnicos e as exigências científicas continuam em outros setores onde se procura o bem exclusivo do homem e o máximo sacrifício do animal. Aqui, mórbidos industriais criam milhões de gansos sob regime específico, desenvolvendo-lhes o fígado de tal modo, que as aves se arrastam pelo solo em macabros movimentos claudicantes, a fim de que a indústria do patê de foie gras obtenha substância mais rica para o enlatamento moderno. Ali, peritos humildes batem apressadamente o sangue do boi, para transformarem-no em tétricos chouriços de substância animal coagulada,
Acolá, não perdeis, sequer, os órgãos excretores do animal, embora os saibais depósitos de venenos e detritos repugnantes, raspados e submetidos à água fervente, os transformais em quitutes para a mesa festiva. A panela, terrícola, absorve desde o miolo do animal até os sucos carcomidos de suas patas cansadas. E, não satisfeitas da nutrição mórbida da semana, algumas criaturas escolhem o mais belo domingo de seu azul e sopuro para, então, praticar a caça destruidora às aves inofensivas, completando cruelmente a carnificina da semana. Os bandos de avesitas, de penas ensanguentadas, vêm para seus lares onde, então, se transformam em novos pitéus epicurísticos, a fim de que o caçador de aves obtenha alguns momentos lúbricos enquanto tritura a carne tenra dos pássaros inofensivos. Quantas vezes a própria natureza se vinga da ignomínia humana contra os seus efeitos vivos. Súbito, o caçador tomba agonizante junto ao cano assassino de sua própria arma, no acidente imprevisto, ou do disparo imprudente do companheiro desavisado. Alhures, o serpe, a bactéria infecciosa ou inseto venenoso termina tomando vingança contra a caçada inglória. Que importa, pois, que muitos sejam avessos à ingestão da carne do boi ou do suíno, quando continuam requintando-se noutros repastos carnívoros igualmente incoerentes para com o sentimento espiritual que já devia predominar no homem. O homem não se conforma com os efeitos daninhos que provém de sua alimentação pervertida e procura, a todo custo, fugir à sua tremenda responsabilidade espiritual. Mas não conseguirá ludibriar a lei expiatória. Em breve, novas condições enfermiças se farão visíveis entre os insaciáveis carnívoros protegidos pela profilaxia dos antibióticos. Além do efeito deletério da carne, que se intoxica cada vez mais com a própria emanação astral e mental do homem dessegrado, encontrar-vos-eis às voltas com o preciosismo técnico de novas enfermidades situadas no campo das alergias inespecíficas, como produtos naturais das reações antibióticas nos próprios animais preparados para o corte. Espanta-nos a contradição humana, que principalmente, produz a enfermidade no animal que pretende devorar e em seguida aplica-lhe a profilaxia do antibiótico. A vossa medicina considera que o homem gordo, obeso, hipertenso, é um candidato à angina e à comoção cerebral. Classifica como um tipo hiperalbuminoide portador de perigosa disfunção cardiohepato-renal. A terapêutica mais aconselhada é um rigoroso regime de eliminação hidrossalina e dieta redutora de peso. Ministra-se ao homem alimentação livre de gorduras e predominantemente vegetal, e o médico alude ao perigo da nefrite, ao grave distúrbio no metabolismo das gorduras e à indefectível esteatose hepática. Cremos que, se os velhos pajés antropófagos conhecessem algo de medicina moderna e pudessem compreender a natureza mórbida do obeso e sua provável disfunção orgânica, de modo algum permitiriam que suas tribos devorassem os prisioneiros excessivamente gordos. Compreenderiam que isso lhes poderia causar enfermidades inglórias, em vez de saúde, vigor e coragem que buscavam na devora do prisioneiro em regime de ceva. Mas o homem do século XXI, embora reconheça a enfermidade das gorduras, devora os suínos obesos, hipertrofiados na engorda albumínica, para conseguir a prodigalidade da banha e do toucinho. Primeiro os enferma em imundo chiqueiro, onde as larvas, os bacilos e micro-organismos, próprios dos charcos, fermentam as substâncias que alimentam os oxiuros, as lombrigas, as tênias, as amebas coles ou histolíticas. O infeliz animal, submetido à nutrição putrefata das lavagens e dos detritos, renova-se em suas próprias dejeções e exsuda a pior cota de odor nauseante, tomando-se o transformador vivo de imundícies, para acumular a detestável gordura que deve servir às mesas fúnebres. Exausto, obeso, letárgico e suarento, o porco tomba ao solo com as banhas fartas e fica submerso na lama nauseante. É massa viva de ureia gelatinosa, que só pode ser erguida pelos cordames, para a hora do sacrifício no matadouro. Que adianta, pois, o convencional beneplácito de sadio, que cumpre ao veterinário, na autorização para o corte do animal, quando a própria ciência humana já permitiu o máximo de condições patogênicas. De modo algum essa tétrica profilaxia antibiótica livrar-vos-á da sequência costumeira a que sois submetidos implacavelmente, continuareis a ser devorados, do mesmo modo, pela cirrose, a colite, a úlcera, a tênia, o infarte, a nefrite ou artritismo. Cobrir-vos-eis, também, de eczemas, urticárias, pênfigo, chagas ou crostas sebáceas. Continuareis, indubitavelmente, sob o guante da icterícia, da gota, da enxaqueca e das infecções desconhecidas, cada vez mais enriquecereis os quadros da patogenia médica,
que vos classificarão como casos brilhantes na esfera principal das síndromes alérgicas. A culpa começa exatamente onde também começa a consciência, quando já pode distinguir o justo do injusto e o certo do errado. Deus não condena suas criaturas, nem as pune por seguirem diretrizes tradicionais e que lhes parecem mais certas. Não existe, na realidade, nenhuma instituição divina destinada a punir o homem, pois é a sua própria consciência que o acusa, quando desperta e percebe os seus equívocos ante a lei da harmonia e da beleza cósmica. Já vos dissemos que, quando o selvagem devora o seu irmão, para matar a fome e herdar-lhe as qualidades guerreiras, trata-se de um espírito sem culpa e sem malícia perante a suprema lei do alto. A sua consciência não é capaz de extrair ilações morais ou verificar qual o caráter superior ou inferior da alimentação vegetal ou carnívora. Mas o homem que sabe implorar piedade e clamar por Deus, em suas dores, que distingue a desgraça da aventura, que aprecia o conforto da família e se comove diante da ternura alheia, que derrama lágrimas compungidas diante da tragédia do próximo ou de novelas melodramáticas, que possui sensibilidade psíquica para notar a beleza da cor, da luz e da alegria, que se horroriza com a guerra e censura o crime, teme a morte, a dor e a desgraça, que distingue o criminoso do santo, o ignorante do sábio, o velho do moço, a saúde da enfermidade, o veneno do bálsamo, a igreja do prostíbulo, o bem do mal. Esse homem também há de compreender o equívoco da matança dos pássaros e da multiplicação incessante dos matadouros, charqueadas, frigoríficos e açougues sangrentos. E será um delinquente perante a lei de Deus se, depois dessa consciência desperta, ainda persistir no erro que já é condenado no subjetivismo da alma e que desmente um ideal superior. Se o selvagem devora o naco de carne sangrenta do inimigo, o faz atendendo à fome e à ideia de que Tupã quer os seus guerreiros plenos de energias e de heroísmos. Mas o civilizado que mata, retalha, coze e usa sua esclarecida inteligência para melhorar o molho e acertar a pimenta e a cebola sobre as vísceras do irmão menor, vive em contradição com a prescrição da lei suprema. De modo algum pode-lhe alegar a ignorância dessa lei, quando a galinha é torcida em seu pescoço e o boi traumatizado no choque da nuca, quando o porco e o carneiro tombam com a garganta dilacerada, quando a malvadez humana ferve os crustáceos vivos, embebeda o peru para amaciar a carne ou então satura o suíno de sal para melhorar o chouriço feito de sangue coagulado. Quantas vezes, enquanto o cabrito doméstico lambe as mãos do seu senhor, a quem se afinizara inocentemente, recebe o infeliz animal a facada traiçoeira nas entranhas, apenas porque é véspera do Natal de Jesus. A vaca se lamenta e lambe o local onde matam o seu bezerro, o cordeiro chora na ocasião de morrer. Só não matais o rato, o cão, o cavalo ou o papagaio, para as vossas mesas festivas, porque a carne desses seres não se acomoda ao vosso paladar afidalgado. Em consequência, não é a aventura do animal o que vos importa, mas apenas a ingestão prazenteira que ele vos pode oferecer nas mesas lúgubres. O chiqueiro é de um clima repulsivo e repleto de energias deletérias, que atuam tanto no campo físico como na esfera astral. Quando o suíno é sacrificado, a sua carne reflui sob o impacto violento, febricitante e doloroso da morte, o choque que lhe extingue a existência, ainda plena de vitalidade física, também exacerba-lhe o duplo etéreo astral, que está sob comando geral do espírito grupo. Essa matança prematura, que interrompe de súbito a corrente vital energética, irrita furiosamente as forças de todos os planos interpenetrantes do animal. Os demais veículos se contraem e se confrangem, ao mesmo tempo, atritando-se num turbilhão de energias contraditórias e violentas, que se libertam como verdadeiros explosivos etéricos. Há uma completa coagulação físio-astral. O sangue, que é a linfa da vida e o portador dos elementos mais poderosos do mundo invisível, estagna em seu seio quantum de energia inferior do mundo astral, que o próprio porco carrega para o seu corpo físico. No instante da morte, as energias deletérias, que flutuam na aura do suíno e lhe intercambiam o fenômeno da vida inferior, coagulam-se na carne sacrificada e combinam-se com o tônus vital degradante, que provém da engorda e do sofrimento do animal no charco de albumina e ureia. A carne do porco fica verdadeiramente gomosa, pela substância astral que se coagula ao seu redor e se fixa viscosamente nas fibras cadavéricas. Os espíritas e demais estudiosos da alma sabem que todas as coisas e seres são portadores de um veículo etéreo astral, o qual absorve as energias ambientais e expele as que são gastas nas trocas afins aos seus tipos psíquicos ou físicos. Quando ingeris retalhos de carne de porco, absorveis também sua parte astral inferior e que adere à coagulação do sangue. Essa energia astral desregrada e pantanosa é agressiva e nauseante nos planos etéricos,
Assim que os sucos gástricos decompõem a carne física no estômago humano, liberta-se, então, esse visco astral, repelente e pernicioso. Sob a lei de atração e correspondência vibratória nos mesmos planos, a substância gomosa, que é exudada pela carne digerida no estômago, incorpora-se, então, ao corpo etéreo astral do homem e abaixa as vibrações de sua aura, colando-se à delicada fisiologia etérica invisível, à semelhança de pesada serração oleosa e adstringente. O astral albuminoso do porco, que também é ingerido com o delicioso petisco assado, transforma-se em densa cortina fluídica no campo áurico do homem demasiadamente carnívoro. Deste modo, dificulta-se o processo normal de assistência espiritual daqui, pois os espíritos guias já não conseguem atravessar a barreira viscosa do baixo magnetismo, a fim de formularem a intuição orientadora aos seus pupilos carnívoros. A aura se apresenta suja das emanações do astral inferior e ofuscante, que se suda da carne do suíno. O aumento da nutrição de carne acarreta também o aumento da sensação de ordem mais primitiva. Mas, em sentido oposto, a preferência pela alimentação vegetariana é poderoso auxiliar para o espírito se libertar do jugo material. Os antigos banquetes pantagruélicos, dos romanos e babilônicos, em cujas mesas lautas se amontoavam assados e cozidos cadavéricos, terminavam sempre nas mais lúbricas orgias, que ainda mais se superexcitavam com a influência do astral inferior dos animais devorados. Ainda hoje, o excesso de alimentação carnívora, que é preferida pelos aldeões, estigmatiza muitos deles com o face suínico ou estigma bovino, que lhes dá um ar pesadão e letárgico, caracterizando fisionomias que lembram vagamente o temperamento dos animais devorados. É a excessiva carga astral que lhes interpenetra o perispírito e transforma a configuração humana, fazendo transparecer os contornos do tipo animal inferior. Nos planos erráticos do além, é muito comum encontrarmos espíritos que se afeiçoaram tão fanaticamente aos despojos dos animais, que passam a reproduzir certas caricaturas circenses, com visíveis aspectos animalescos caldeados pelo astral inferior. O mestre hindu, meditativo e místico, que procura continuamente o contato com os planos mais delicados, evita a ingestão de carne, que lhe contamina a aura com o astral inferior. Os guias, muito conhecidos na tradição espírita, sempre lutam com dificuldade quando desejam intuir-vos após os lautos banquetes de vísceras engorduradas, que digeris para atender ao sofismo das proteínas. Principalmente nos trabalhos de materializações, os delicados fenômenos são imensamente prejudicados pela presença de assistentes com os estômagos saturados de carne, e que identificam o clima repulsivo do necrotério onde estão se decompondo vísceras. É esse, também, um dos motivos por que a maioria dos médiuns, obcecados pelas churrascadas e pelos banquetes opíparos onde se abusa da carne, estacionam em improdutivo animismo e mantêm apagados os contatos com os planos mais altos. Alguns médiuns glutões e exageradamente carnívoros ironizam e subestimam as práticas e os ensinamentos esoteristas, destinados a apurar a sensibilidade psíquica através do regime vegetariano. Essas criaturas pensam que as forças sutis dos planos angélicos podem se casar discricionariamente às irritações fluídicas da digestão provinda dos retalhos cadavéricos. Raras são as que compreendem que, nos dias de trabalhos mediúnicos, passes ou radiações, a carne deve ser eliminada de suas mesas. Outras há que ignoram que o êxito de operações fluídicas à distância não depende absolutamente de proteínas animais, mas, principalmente, da exsudação ectoplasmática de um sistema orgânico limpo de impurezas astrais. A terapêutica do jejum é o processo que melhor auxilia o espírito a drenar as substâncias tóxicas que provêm do astral inferior, pois, devido ao descanso digestivo, eliminam-se os fluidos perniciosos. As figuras etéreas dos frades trapistas, dos santos ou dos grandes místicos, sujeitos à alimentação frugal, comprovam o valor terapêutico dessa alimentação. O jejum aquieta a alma e a libera em direção ao mundo etéreo, auxilia a descarga das toxinas do astral inferior, que se situam na aura humana dos civilizados. Aliás, já existem no vosso mundo algumas instituições hospitalares que têm podido extinguir gravíssimas enfermidades sob o tratamento do jejum ou pela alimentação exclusivamente à base de suco de frutas. A lei é imutável em qualquer setor da vida. O êxito liberatório na desencarnação depende, acima de tudo, do tipo de vibrações boas ou más na hora em que o desencarnante é submetido à técnica espiritual desencarnatória. O perverso que se lançou num abismo de crueldade, na vida física, será sempre um campo de energias trevosas e impermeáveis à ação dos espíritos benéficos, mas o santo, que se dá todo em amor e serviço ao próximo,
torna-se uma fonte receptiva de energias fulgentes, que lhe abrem clareiras para a ascensão radiosa. Justamente após o abandono do corpo físico é que o campo energético do perispírito revela, no além, mais fortemente, o resultado do metabolismo astral que entreteve na Terra. Em consequência, o homem carnívoro, embora evangelizado, sempre há de se sentir mais imantado ao solo terráqueo do que o vegetariano que, além de ser espiritualizado, incorpora energias mais delicadas em seu veículo perispiritual. Reconhecemos que, enquanto o fascínora vegetariano pode ser um oceano de trevas, o carnívoro evangelizado será um campo de luz. No entanto, como a evolução induz a harmonia completa no conjunto psicofísico, entre o homem carnívoro e o vegetariano, que cultuem os mesmos princípios de luz, o último sempre haverá de lograr mais êxito na sua desencarnação. A ausência de carne no organismo livra-o do excesso de toxinas. Na desencarnação, a alma se liberta, assim, de um corpo menos denso e menos intoxicado de albumina e ureia, que provocam sempre o abaixamento das vibrações do corpo etérico. O boi ou o porco entretém a sua vida em região excessivamente degradante, cuja substância astral pode aderir à aura humana, não só retardando o dinamismo superior como ainda reduzindo a fluência das emoções angélicas. Não temos dúvida em afirmar que mais vale um carnívoro evangelizado do que um vegetariano anticrístico. Mas não estamos cogitando agora das qualidades espirituais que devem ser alcançadas por todos os entes humanos, mas sim considerando se procede bem ou não a criatura evangelizada que ainda coopera para o progresso dos matadouros, charqueadas, frigoríficos ou matanças domésticas. A alma verdadeiramente evangelizada é plena de ternura, compassividade e amor. O espírito essencialmente angélico não se regozija em lamber os dedos impregnados da gordura do irmão inferior, nem se excita na volúpia digestiva do lombo de porco recheado, ou da costela assada, com rodelas de limão por cima. É profundamente vergonhoso para o vosso mundo que o boi generoso, cuja vida é inteiramente sacrificada para o bem da humanidade e o prazer glutônico e carnívoro do homem, seja mais inteligente que ele em sua alimentação, que é exclusivamente vegetariana. Não se compreende como possa o homem julgar-se um ser adiantado, ante o absurdo de que o animal irracional prefere alimento superior ao do seu próprio dono, que é dotado do discernimento da razão. Louvamos incondicionalmente o homem evangelizado, ainda que carnívoro, mas o advertimos de que, enquanto mantiver no ventre um cemitério, há de ser sempre um escravo preso à roda das reencarnações retificadoras, até acertar as suas contas kármicas com a espécie animal. Se ele é um evangelizado, deve saber que o ato de sugar tutano de osso e devorar bifes, o retém ainda bem próximo dos seus antepassados silvícolas, que se devoravam uns aos outros devido à sua profunda ignorância espiritual. A ingestão de vísceras cadavéricas e o ato de matar o irmão inferior tanto distanciam a fronteira entre o anjo e o homem, como agravam o fardo kármico para os futuros ajustes espirituais. Os corações integralmente bondosos e piedosos não só evitam matar o animal ou ave, como ainda não têm coragem para devorar-lhes as entranhas sob os temperos de cebola, sal e pimenta. Aquele que mata o animal e o devora ainda pode ser menos culpado, porque assume em público a responsabilidade do seu ato. No entanto, o que não mata, por piedade ou receio de remorso, mas devora gostosamente a carne do animal ou da ave, trucidados por outros, age manhosamente perante Deus e a sua própria consciência. A piedade à distância não identifica o caráter bondoso, pois muita gente foge aflita, quando o cutelo fere o infeliz animal, mas retorna satisfeita logo que a panela para de ferver, e as vísceras se apresentam apetitosas. Isso lembra o clássico sábado de Aleluia, em que os fiéis se mantêm em estoico jejum de carne, na quaresma preceituada pela igreja, mas estão aguardando ansiosamente que o relógio marque o meio-dia, para então se atirarem famintos sobre os retalhos fumegantes, que se cozem na moderna panela de pressão. O homem piedoso, que se recusa a assistir à matança do animal, é quase sempre o mais exigente quanto ao assado e ao tempero destinado à carne sacrificada à distância. As criaturas que matam a ave ou o animal no fundo do quintal, ou que obtêm o seu salário no trabalho dos matadouros, podem ser almas primitivas, que não avaliam o grau de sua responsabilidade espiritual junto à coletividade do mundo físico. Mas aqueles que fogem na hora cruel do massacre do irmão bem demonstram compreender a perversidade do ato e o reconhecem como injusto e bárbaro. Em consequência, ratificam o conhecimento de sua responsabilidade perante Deus, recusando-se a assistir àquilo que em sua mente significa a severa acusação ao espírito. Confirmam, portanto, ter conhecimento da iniquidade de se matar o animal indefeso e inocente. É óbvio que, se depois o devoram cozido ou assado, ainda maior se lhes torna a culpa,
porque o mesmo ato que condenam, com a ausência deliberada, fica justificado pessoal e plenamente na hora famélica da ingestão dos restos mortais do animal. Os fujões pseudamente piedosos não passam, aliás, de vulgares cooperadores das mesmas cenas tétricas do sacrifício do animal. O consumidor de carne também não passa de um acionista e incentivador da proliferação de açougues, charqueadas, matadouros e frigoríficos. O vosso código prevê, na delinquência do vosso mundo, penas severas tanto para o executor como para o mandante dos crimes de coparticipação mental, pois a responsabilidade pesa sobre ambos. Os que não matam animais ou aves, por piedade, mas digerem jubilosamente os seus despojos, tornam-se coparticipantes do ato de matar, embora o façam à distância do local do sacrifício. São, na realidade, cooperadores anônimos da indústria de carnes, visto que incentivam o dinamismo da matança ao consumirem a carne que mantém a instituição fúnebre dos matadouros e do trucidamento injusto daqueles que Deus também criou para a ascensão espiritual. O portador da verdadeira consciência espiritual, isto é, aquele que, além de amar, já sabe por que ama e por que deve amar, não deve alimentar-se com a carne dos animais. A alma efetivamente santificada repudia, incondicionalmente, qualquer ato que produza o sofrimento alheio, abdica sempre de si mesma e dos seus gozos em favor dos outros seres, transformando-se numa lei viva de contínuo benefício e, na obediência a essa lei benéfica, assemelha-se à força que dirige o crescimento da semente no seio da terra, alimenta e fortifica, mas não a devora. As almas angelizadas, que já chegaram a compreender realmente o motivo da vida do espírito no mundo de formas, que possuem um coração magnânimo e incapaz de presenciar o sofrimento dos animais, também não lhes devoram as entranhas, do mesmo modo como os verdadeiros amigos dos pássaros não os prendem em gaiolas mesmo douradas. É ilícito ao homem destruir um patrimônio valioso que Deus lhe confia para uma provisória administração na terra. Cumpre-lhe proteger desde a flor que enfeita a margem dos caminhos até o infeliz animal escorraçado e que só pede um pouco de pão e de amizade. O devorador de animais, por mais evangelizado que seja, ainda é um perturbador da ordem espiritual da matéria. Justifique-se como quiser, mas a persistência em nutrir-se com despojos animais prova que não se adaptou ainda, de modo completo, aos verdadeiros objetivos do Criador. A reação varia de conformidade com o tipo individual. O homem comum, e demasiadamente condicionado à ingestão de carne de porco, sente-se ainda mais fortalecido e instigado energeticamente para a vida de relação, assim como um motor pesado e rude funciona melhor com um combustível mais grosseiro. Os homens coléricos, irascíveis e descontrolados nas suas emoções, que se escravizam facilmente aos impulsos do instinto animal, são comumente fanáticos adoradores das mesas lautas, e grandemente afeiçoados às churrascadas. O magnetismo vital inferior, que incorporam continuamente ao seu organismo físico e astral, ativa-lhes bastante os centros do comando animal, mas prejudica-lhes a natureza angélica no metabolismo para a absorção de um magnetismo superior. As reações variam, portanto, conforme a sensibilidade psíquica e a condição espiritual dos carnívoros. Um simples pedaço de carne de porco, que seria suficiente para perturbar o perispírito delicado de um Gandhi, ou de um Francisco de Assis, poderia acelerar a vitalidade do psiquismo descontrolado de um Nero ou de um Heliogábalo. Sabeis que o corpo humano é apenas um conglomerado de matéria ilusória, em que um número inconcebível de espaços vazios, interatômicos, predomina sobre uma quantidade microscópica de massa realmente absoluta. Se pudesses comprimir todos os espaços vazios que existem na intimidade do corpo físico, até que ele se tornasse o que em ciência se denomina pasta nuclear, reduzi-lo eis a uma pitada de pó microscópico, que seria a massa real existente. O organismo humano é maravilhosa rede de energia, sustentada por um gênio cósmico. O homem é espírito aderido ao pó visível aos olhos da carne. Na realidade, é mais nítido, dinâmico, verdadeiro e potencial no seu habitat espiritual, livre do pó enganador. Vós ingeris grande quantidade de massa material, na forma de lauta alimentação, atendendo mais às contrações espasmódicas do organismo, do que mesmo à sua necessidade magnético-vital. O corpo, em verdade, só assimila o quantum de que necessita para suster a forma aparente, pelo qual excreta quase toda a quota ingerida. Nos planetas mais evoluídos, a alimentação é quase toda à base de sucos, que penetram na organização viva, alguns até pelo fenômeno comum da osmose e absolutamente sem excreção. Neles, as almas apuradas sabem alimentar-se, em grande parte, através dos elementos etéricos e magnéticos auridos do Sol e do ambiente,
inclusive o energismo parânico do oxigênio da atmosfera. Não vos será difícil comprovar que inúmeros operários mal alimentados conseguem realizar tarefas pesadas, assim como os tradicionais peregrinos do passado, que pregavam a palavra do Senhor ao mundo conturbado, viviam frugalmente e abjuravam a carne. O progresso espiritual se evidencia em todos os campos de ação em que o Espírito atua, pelo qual, se realmente pretendeis alcançar o estado angélico, tereis também que procurar desenvolver um metabolismo mais delicado e escolhido, na alimentação do vosso corpo. A ascensão espiritual exige a contínua redução da bagagem de excessos do mundo animal. Seria ilógico que o anjo alçasse voo definitivo para as regiões excelsas, saudoso ainda da ingestão de gordura dos seus irmãos inferiores. Sabeis que os excessos nas mesas pantagruélicas, principalmente na alimentação carnívora, quando atestam a negligência e a teimosia do espírito humano para com a sua própria felicidade, são sempre corrigidos com a terapêutica das admiráveis válvulas de segurança espiritual, que aí no vosso mundo funcionam sob a terminologia clássica da ciência médica com as sugestivas denominações de úlceras, cânceres, cirroses, nefrites, enterocolites, chagas, inclusive a criação de condições favoráveis para habitar das amebas colioestolíticas, giardias ou estrongiloides, tênias, ou irrequietos protozoários de formas exóticas. Sob a ação desses recursos da natureza, vão se acentuando, então, as trocas exigíveis à entidade espiritual, e a compulsória frugalidade vai agindo para a transformação exaustiva, mas concretizável, do animal na figura do anjo. As excrescências anômalas e mórbidas, que se disseminam pelo corpo físico, funcionam na prodigalidade de sinais de advertência, que regulam harmônica e equitativamente o tráfego digestivo. Elas obrigam a dietas espartanas ou substituições por nutrições mais delicadas, ao mesmo tempo que se retificam impulsos glutônicos e se aprimoram funções que purificam o astral em torno e na intimidade da tessitura etérica. Quantas vezes o teimoso carnívoro se submete à rigorosa abstinência de carne, devido à úlcera gástrica que surge para obrigá-lo a se ajustar a uma nutrição mais sadia. No terceiro milênio não deverão existir mais as instituições que se mantêm à custa da indústria da morte. Elas deverão desaparecer, pouco a pouco, tanto por motivos de ordem econômica, epidêmica ou acidental, como pelo repúdio humano e a melhoria nutritiva do homem. Sabeis que o repúdio à carne é um dos principais fundamentos das doutrinas do Oriente, em que se destacam o hermetismo, o hinduísmo, o budismo, a yoga, o esoterismo e a teosofia, além de milhares de outras seitas que vicejam à sua sombra. A proverbial negligência do ocidental para com a abstenção da carne, que lhe favoreceria um karma suave para o futuro, termina envolvendo-o demoradamente na engrenagem melancólica das enfermidades, que obrigam a dietas angustiosas e despesas com médico e farmácia. A paralisação da fúnebre indústria da carne, além de se tornar inefável bênção para a vossa humanidade, há de favorecer a edificação do mais rico parque industrial de produtos frutívoros, vegetais e seus derivados, capaz de atender ao paladar mais exigente, e que atualmente se encontra deformado pela nutrição cadavérica. A química e a botânica serão chamadas a contribuir decisivamente para a nova riqueza, produzindo os mais variados tipos de frutas, que hão de se transformar em bocados paradisíacos. A suposição de que a divindade está de acordo com a manutenção de açougues e matadouros é consequente de interpretação falsa dos desígnios de Deus. Reparar como se tornam atualmente mais dificultosas as aquisições de carne por parte dos pobres, que se veem obrigados, por isso, a recorrer a outras fontes de alimentação. Ignorais que, à medida que aumenta a dificuldade para o homem ingerir carne, atrofia-se o mecanismo psíquico do desejo carnívoro, que pouco a pouco vai desaparecendo com a abstinência compulsória. Ante a comprovação científica de que a carne do animal cansado, ou com o seu metabolismo perturbado, provoca também perturbações nos que ingerem, porque ficam aumentadas as toxinas que circulam no sangue. Já devias ter percebido que todas as vezes em que ingerirdes carne estareis absorvendo um pouco do veneno do animal. Os médicos estudiosos poderão notar que o recrudescimento de surtos amebesíacos e das infecções inespecíficas do colo intestinal, inclusive as ulcerações e fístulas retais, eventos hemorroidários e aumento de viscosidade sanguínea, são causados, em parte, pelo uso imoderado da carne de porco. Em vista do aumento constante dos indivíduos hiperproteinizados, cujos cadáveres povoam os cemitérios, em consequência de síncopes, infartes e derrames cerebrais, em breve ouvireis o grito alarmante da vossa ciência médica: evitem a carne de porco. Dificilmente conseguis compreender as divinas mensagens que Deus vos envia,
solicitando-vos a modificação de velhos hábitos perniciosos e oferecendo, em troca, outros meios mais valiosos e que atendem à substituição desejada. De há muito que proliferam no vosso orbe as indústrias abençoadas do nylon e de outros produtos de manufatura plástica, capazes de substituir com êxito a mórbida fabricação de artefatos de couro arrancado ao infeliz animal. No terceiro milênio não serão mais preferidos o sapato, a bolsa, a carteira ou o traje confeccionado com a matéria-prima sangrenta, que estimula hoje a indústria da morte. Hoje mesmo, no tocante aos acessórios de vossa alimentação, o azeite e a banha de coco já substituem a repulsiva gordura cultivada no chiqueiro e no charco de albumina do porco. O terrícola, no futuro, tornar-se-á exclusivamente vegetariano. Não tenhas dúvida alguma. Esse é um imperativo indiscutível para a humanidade futura. O progresso econômico à base da indústria da morte, no fabrico do presunto enlatado, do patê de foie gras, que é pasta de fígado hipertrofiado de ganso ou galinha, dos cozidos de vísceras saturadas de ureia do boi pacífico, ou dos repulsivos chouriços de sangue coagulado, tudo sob invólucros atrativos. Não consta dos planos siderais para atender às necessidades do mundo no terceiro milênio. Assim como vos horrorizais ante a antropofagia dos selvagens, que devoram músculos e trituram nos dentes as tíbias dos seus adversários, o que, sob o vosso código penal, seria considerado crime horroroso, no futuro, quando imperarem as leis áureas de proteção às aves e aos animais, também serão processados criminalmente os virtuosos civilizados que tentarem devorar os seus irmãos menores para adquirir as famosas proteínas. A maioria das sociedades de proteção aos animais e às aves atuais só se preocupa, por enquanto, com a regulamentação da caça ou apenas com os maus tratos para com os animais de carga e de transportes. A verdadeira sociedade de proteção ao animal e à ave, que pretenda realmente se enquadrar nos cânones divinos, terá que lutar tenazmente para que se evite a morte do infeliz ser que ainda é sacrificado para atender às mesas dos civilizados. Paradoxalmente, muitos dos vossos contemporâneos que superintendem as sociedades de proteção aos animais são comedores de carne, e, portanto, cooperadores para que prossigam a carnificina nos matadouros e as chacinas nas charqueadas, onde o sentido utilitarista desconhece a mansuetude, a piedade e o amor. Não duvidamos de que possais chegar, um dia, ao ridículo mesmo de comemorardes os aniversários das instituições terrenas, de proteção aos animais e às aves, sob festiva e suculenta churrascada de carne de boi sacrificado na véspera, e onde os brilhantes oradores hão de proferir discursos sobre a lei da caça ou o amor ao animal, enquanto uma garefe prepara o apetitoso filé no espeto, ao tempero da moda. A questão de se restringir a caça a uma época determinada do ano, longe do período de procriação da ave ou do animal, não identifica proteção alguma ou prova de piedade para com esses seres. É apenas extremoso cuidado para não se extinguirem prematuramente as espécies reservadas à destruição pelos caçadores. Em tempo oportuno, a piedade e a proteção aos pássaros ou animais das selvas, só as demonstrareis com absoluta recusa ou proibição de matá-los em qualquer período do ano. A oficialização de época apropriada para a matança de pássaros e de animais indefesos é apenas um subterfúgio, que não vos eximirá, perante as leis da vida, da responsabilidade de matar. Apesar de a utilização da cadeira elétrica e os fuzilamentos oficiais serem considerados, por um grupo de juristas sentenciosos, como medida perfeitamente ilegal, perante Deus é um crime oficializado e muito pior do que o homicídio a que o indivíduo foi impelido por um mau sentimento, pelo amor, pela fome, ou num momento de cólera ou mesmo desejo incontrolável de vingança. O criminoso, embora useiro e vezeiro na delinquência, não avalia, comumente, a extensão do seu delito. Aqui, quase sempre, é instigado por feroz egoísmo do instinto de conservação. Mas os criadores de leis que autorizam assassinatos premeditados serão responsáveis pelo delito de matarem por cálculo, embora aleguem que assim o fazem em defesa das instituições sociais. Alhures já vos temos dito que os peixes, os mariscos e os crustáceos são corpos coletivos, correspondentes a um só espírito-grupo, que lhes dirige o instinto e gera-lhes uma reação única e igual em toda a espécie. Um peixe, fora d'água ou dentro dela, manifesta sempre a mesma reação igual e exclusiva, de todos os demais peixes do mesmo tipo. Entre milhões de peixes iguais, não conseguireis distinguir uma única reação diferente no conjunto. No entanto, inúmeras outras espécies animais já revelam princípios de consciência, podem ser domesticadas e realizar tarefas distintas entre si. O boi, o suíno, o cão, o gato, o macaco, o carneiro, o cavalo, o elefante, o camelo,
já revelam certo entendimento consciencial à parte, em relação às várias funções que são chamados a exercer. Eles requerem, cada vez mais, a vossa atenção e auxílio, a fim de se afirmarem num sentimento evolutivo para outros planetas, nos quais as suas raças poderão alcançar melhor desenvolvimento, no comando de organismos mais adequados às suas características. Quando o seu psiquismo se credenciar para o comando de cérebros humanos, as suas constituições psicoastrais poderão então retornar ao vosso globo e operar na linha evolutiva do homem terrícola. Os peixes e os mariscos ainda se distanciam muitíssimo da espécie animal, que é dotada de rudimentos de consciência. Mesmo que não sejais absolutamente vegetarianos, e vos alimenteis de peixes, crustáceos ou mariscos, já revelareis grande progresso no domínio ao desejo doentio da zoofagia. Não vos aconselhamos a desistência violenta do uso da carne, se ainda não sois dotados de vontade poderosa que vos permita a mudança radical de regime. Podeis eliminar, primeiramente, o uso da carne dos animais, em seguida das aves, e depois vos manterdes com a alimentação de peixe e congêneres, até que naturalmente o vosso organismo se adapte à alimentação exclusiva de vegetais e frutas. É preciso, entretanto, que governeis a vossa mente, para que ela se possa modificar pouco a pouco, e vá abandonando o desejo de uma nutrição que é vilmente estigmatizada com a morte do animal. Se assim procederdes, em breve o desejo mórbido de ingerirdes vísceras cadavéricas poderá ser substituído pelo salutar desejo da alimentação vegetariana, em que trocareis as vitualhas sangrentas pelos frutos suculentos e sadios. O primeiro esforço para vos livrardes da nutrição carnívora deve ser no sentido de compreenderdes a realidade intrínseca de que se constitui a carne que se disfarça sob a forma de saborosos pitéus. Primeiramente é necessário que não vos deixeis fascinar completamente pelo aspecto festivo das mesas repletas de pratos com carnes, aos quais a arte mórbida ainda ajusta enfeites que não passam de sugestões pérfidas para que mais se acicatem os desejos inferiores. Diante do presunto apetitoso, convém que mediteis sobre a realidade fúnebre que está à vossa frente, a que recordar a figura do suíno metido no charco, na forma de mau cheiroso e detestável monturo de albumina, suarento, balofo imundo, que depois é cozido em água fervente, para dar-vos o presunto rosado e cheiroso. Ante o churrasco delicioso, não vos deixeis seduzir pelo cheiro da carne a crepitar sob apetitoso condimento, mas considerai-o na sua verdadeira condição de musculatura sangrenta, que durante a vida do animal eliminou o suor acidulado pelos poros, verteu toxinas e ureia, figurando, também, como a rede microscópica que canaliza bacilos de todos os matizes e de todas as consequências patogênicas. Na realidade, o vosso estômago não foi criado para a macabra função de cemitério vivo, dentro do qual se liberta a fauna dos germens ferozes e famélicos e se desmantelam as fibras animais. Se não vos deixardes dominar pelo impulso inferior, que perverte a imaginação e vos ilude com a falsidade da nutrição apetitosa, cremos que em breve sentir-vos-eis libertos da necessidade de ingestão dos despojos animais, assim como há homens que mental e fisicamente se libertam do vício de fumar e não mais sofrem diante dos fumantes inveterados. E, se o desejo impuro ainda comandar o vosso psiquismo negligente e enfraquecer a vontade superior, é mister que, pelo menos, recordeis a comoção dolorosa do animal, quando é sacrificado sob o cutelo impiedoso do magarefe ou quando sofre o choque operatório da faca perversa, em suas entranhas inocentes. Evidentemente, são poucos os espíritas que encaram o problema da alimentação como um delicado assunto que deva ser digno de atenção. Mas o costume carnívoro não se coaduna, de maneira alguma, com os princípios elevados do espiritismo que, além de se fundamentar nos preceitos amorosos de Jesus, se firma nos postulados iniciáticos do passado, em que a alimentação vegetariana era norma indiscutível para o discípulo bem-intencionado. Os espíritas que estiverem seriamente integrados no sentido revelador e libertador da doutrina codificada por Kardec indubitavelmente hão de exercer contínuos esforços para extinguir o péssimo costume de ingerir a carne de seus irmãos menores. O seu entendimento superior e progressivo há de distanciá-lo cada vez mais dos retalhos cadavéricos. É óbvio que a questão de comer carne ou não comê-la é assunto de foro íntimo da criatura e, por isso, aqueles que não se dispuserem a mudar a sua alimentação doentia de modo algum concordarão com os nossos enunciados. Muitos saberão tecer comentários ardilosos e sugestivos, para chegarem a conclusões que justifiquem a sua nutrição bárbara, considerando a sua escravidão mental ao desejo impuro como sendo imposição natural da vida humana. Mas aqueles que procuram um mais alto nível de espiritualidade saberão compreender que a carne é prejudicial ao organismo físico,
porque este lhe absorve as toxinas ureicas, com o que fica violentada a tessitura delicada do veículo astral, onde se gravam as emoções da alma. Se o espírita pretende alcançar melhor coeficiente físico, moral, social, artístico, intelectual ou espiritual, é óbvio que a abstinência da carne é um imperativo indiscutível para o êxito completo em atingir esse ideal superior. As figuras santificadas dos líderes espirituais do vosso mundo, tais como Buda, Gandhi, Maharshi, Francisco de Assis e outros, entre os quais se destaca a sublime figura de Jesus, deixaram-vos o exemplo de uma vida distante dos banquetes carnívoros ou dos colchões mole assados no braseiro das churrascadas tétricas. É de senso comum que os povos mais belicosos e instintivos são exatamente os maiores devoradores de carne, assim como as figuras brutais, obesas e antipáticas, dos antigos Cesares romanos, ferem a vossa retina espiritual pelo mesmo motivo apontado. Embora não se agrave a responsabilidade dos espíritas que ainda se alimentem com despojos animais, nem por isso se lhes reduz a culpa de serem tradicionais cooperadores para a existência de matadouros e açougues, além de flagrante desmentido que oferecem observância dos preceitos de amor e bondade para com o infeliz animal sacrificado. Cremos que só devem ser consideradas razoáveis as desculpas dos carnívoros, quando não forem espiritualistas, vivendo, portanto, à sombra das igrejas conservadoras, a maior parte das quais é absolutamente tolerante para com a alimentação carnívora. Mas quando essa prática macabra é tolerada pelos cultores do espiritismo, que é um despertador de consciência e divino fermento que renova todos os costumes, torna-se evidente a contradição entre o que o espírita professa e aquilo que pratica. Aqueles que se aprofundam sinceramente no conhecimento dos conceitos do amoroso Jesus e desejam transmitir aos outros os seus inefáveis conselhos, entre os quais figura o dos sede mansos de coração, evidentemente estarão contradizendo-se quando ingerem o produto da dor e do sofrimento do animal inocente, e muito mais ainda se tomarem parte, ostensivamente, em churrascadas, ao redor de uma vala onde o boi é assado, como se estivesse emergindo de seu próprio túmulo violado. É tempo de raciocinardes mais sensatamente no tocante ao verdadeiro sentido da espiritualidade, fazendo distinção, também, com mais clareza, entre os vícios mais próprios do reino de Mamon e os valores que promovem a cidadania para o mundo de Deus. Malgrado as contestações que apresentais quanto à nutrição carnívora, alegando o condicionamento natural do pretérito, é tempo de compreenderdes que já soa a hora do definitivo despertamento espiritual. Em concomitância com a próxima verticalização do vosso orbe em seu eixo imaginário, aqui também vos verticatizardes em espírito, libertando-vos, outros sim, da alimentação cruel e ignominiosa das vísceras animais. Não são poucas as vezes em que as vossas contradições chegam a assumir caráter de um insulto aos bens generosos que provém da magnitude do Pai. Já tivemos ocasião de presenciar homenagens que espíritas prestaram a seus confrades, oferecendo-lhes retalhos cadavéricos assados, ao mesmo tempo que sobre suas cabeças pendiam cachos de uvas dos limbos parreirais que lhes ofereciam, além dos seus frutos, a sombra amiga para o festim mórbido. Enquanto a carne queimava no braseiro ardente, a sua fumaça fétida e viscosa engordurava as macieiras, as videiras e os dourados laranjais pejados de frutos nutridos, que são ofertas divinas desdenhadas pelo homem ingrato. Os pregadores espíritas, integrados no messianismo de salvar as almas escravizadas à matéria, devem cooperar para a sanidade da vida em todas as suas expressões físicas ou morais. Consequentemente, nunca deverão incentivar processos mórbidos que contrariem o ritmo harmonioso dessa existência sadia. Assim como nas festividades espíritas os alcoólicos são repudiados, por serem perniciosos e deprimentes, as churrascadas e os banquetes carnívoros também devem ser repelidos, porque vos afastam das vibrações delicadas das almas superiores. Estranhamos que, para o êxito da festividade espírita, o cadáver do irmão inferior tenha que ser torrado no braseiro da detestável churrascaria viciosa do mundo profano. Do lado de cá perambulam espíritas desencanados, tão condicionados, ainda, aos banquetes pantagruélicos e carnívoros, que rogam a bênção de um corpo físico em troca dos próprios bens do ambiente celestial. Outros há que ainda não se compenetraram do papel ridículo que representam recitando, compungidos, versículos evangélicos em festividades fraternas do Espiritismo, ao mesmo tempo que o confrade serviçal assa o cadáver do irmão inferior, para o cemitério do ventre. É sabido que todas as filosofias do Oriente que pregam a libertação do espírito do jugo da matéria, sempre han preceituado que a primeira conquista de virtude do discípulo consiste no abandono definitivo da nutrição carnívora. Como Allan Kardec, ao codificar a doutrina espírita,
também se inspirou nos postulados da filosofia espiritualista oriental. Não devem os espíritas considerar improdutivo e até censurável recomendar-lhes que não se alimentem com a carne dos animais. Isso equivale a louvar e defender a alimentação carnívora, no que Kardec nunca pensou. Todo esforço moderno, de espiritualização do mundo, nunca pôde fugir de situar as suas raízes iniciáticas no experimento milenário do Oriente, cuja tradição religiosa, de templos dignos de respeito, traz por fundamento essencial a doutrina vegetariana. Nada estranharíamos, se essa censura proviesse de membros de religiões sectaristas, que não compreendem ainda o que seja a evolução do espírito e não acreditam que o animal possa ter alma, nem que os prejuízos que causais ao corpo carnal se refletem no corpo espiritual. Mas é sempre contraditório que o espírita advogue a prática da ingestão do cadáver do seu irmão inferior, quando já é portador de uma consciência mais ampla e desenvolvida sob a alta pedagogia de amadurecidos valores iniciáticos do passado. É provável que as nossas cogitações sobre o vegetarianismo sejam consideradas improdutivas e ostensivas, por parte de certa porcentagem de espíritas. No entanto, as suas censuras contra aquele sistema e os seus louvores à nutrição carnívora implicam em se considerar que Deus fracassou lamentavelmente quanto à criação de recursos para nutrir os seus filhos, e teve, por isso, de lançar mão do execrável recurso de criar cabritos, coelhos, porcos, bois e carneiros, destinados exclusivamente ao sacrifício cruel das mesas humanas. Se os animais pudessem falar, que diriam eles a respeito dessa gentil disposição de muitos espíritas de os devorarem sob festivos cardápios e requintados molhos que deixariam boquiabertos muitos zulus antropófagos? É estranhável, portanto, que ainda se façam censuras às solicitações seguintes, em que temos situado nosso principal labor. 1. Que não coopereis para o aumento de matadouros, charqueadas e açougues. 2. Que não promovais as efusivas churrascadas sangrentas, na confraternização espírita. 3. Que eviteis que penetre na vossa aura o visco nauseante e aderente do astral inferior, que se liberta do animal sacrificado. 4. Que vos distancieis, o mais depressa possível, dos velhos antepassados caiapós-tamoios que, devido à ignorância dos postulados espíritas, se entredevoravam em ágapes repugnantes. 5. Que, se não encontrar eco em vossos espíritos tudo quanto ouvimos solicitando, pelo menos tenhais piedade do animal inocente, que é vosso irmão menor perante Deus. Deste modo, podereis integrar-vos nos preceitos amorosos de Jesus e corresponder à dádiva generosa do Criador, que veste o solo terráqueo de hortaliças, legumes e árvores pejadas de frutos, na divina e amorosa oferta viva para uma nutrição sadia. Não há pureza integral, psicofísica, quando se ingerem despojos sangrentos ou monturos vivos de ureia e albumina cultivados no caldo repulsivo dos chiqueiros, nem há limpeza no coração quando se desprezam frutos, legumes e hortaliças em abundância, para se alimentarem as pavorosas indústrias da morte, que sangram e retalham a carne de seres também dignos de piedade e proteção. O homem é culpado se matar o animal, porquanto não lhe assiste esse direito, uma vez que não lhe falta a fruta ou legume para o seu sustento, nem carece da morte do irmão inferior para sua segurança biológica ou psicológica. O vegetarianismo, em verdade, embora aconselhemos que ele substitua gradativamente a alimentação carnívora, para não debilitar, de princípio, aqueles que são demasiadamente condicionados à carne, deve ser a alimentação dos espíritas e espiritualistas já conscientes da realidade reencarnatória e da marcha ascensional a que também os animais estão obrigados. Sob o uso de muita proteína ou da ingestão indiscriminada de carne, eleva-se a pressão arterial, e, com o tempo, podem surgir a arteriosclerose, o mal de Bright, assim como reduzir-se o calibre das coronárias, com graves perturbações cardíacas e não raro fatais. O próprio canceroso, quando ingere muita carne, demonstra a maior virulência de seu mal. Alguns nutrólogos modernos, e atenciosos pesquisadores, não vacilam em afirmar que, devido ao grande consumo de carne por parte da humanidade, ainda agraçam enfermidades como apendicite, asma, congestão do fígado, gota, hemorroidas, prisão de ventre, úlceras e excrescências no corpo, enquanto reconhecem que a alimentação à base de frutas e vegetais contribui admiravelmente para recuperar os elementos que favorecem o curso e a flora no tubo intestinal. Convém notar que os venenos da carne são bastante nocivos ao fígado e obrigam a um trabalho fatigante, saturando-o de modo a dificultar-lhe o processo delicado da filtração. Acresce ainda que o homem, pelo seu hábito pernicioso de ainda acrescentar ao cozido ou assado das vísceras animais a pimenta, o molho picante,
a mostarda, o cravo, o sal em excesso e toda sorte de condimentos excitantes, efetuando as mais violentas combinações químicas com outros condimentos, como a cebola, o alho e o vinagre, termina por aniquilar mais cedo seu organismo carnal. Depois, ele mesmo trata de imunizar-se contra os efeitos perniciosos que lesam seu organismo, socorrendo-se de toda sorte de medicamentos heterogêneos da farmacologia pesada moderna, crente de poder compensar a agressividade da química violenta e corrosiva, que fez eclodir. O uso da carne ainda é acompanhado do molho picante, o que obriga os órgãos físicos a um funcionamento intensivo e fatigante, a fim de produzirem maior quantidade de fermentos, bilis, sucos e hormônios que atendem às necessidades digestivas e proporcionam a filtração dos venenos e sua expulsão para o exterior. Sob o excesso de alimentação imprudente, que produz a toxicose daninha, os rins e o fígado fatigam-se e congestionam-se para atender ao serviço de filtros vivos do corpo. O pâncreas esgota-se pela hiperprodução de fermentos e as ilhotas de Langerhans atrofiam-se, reduzindo seu fornecimento de insulina e culminando na diabetes insolúvel. As vísceras animais vertem ainda outras toxinas nocivas, que perturbam o movimento peristáltico do intestino, aumentam a viscosidade sanguínea, concorrendo para a apoplexia, enquanto o ácido úrico dissemina-se pelo sangue, causando artritismo. Não vos deve ser desconhecido que os povos orientais, alimentados só com arroz, frutas, legumes e feijão de soja, não padecem de arteriosclerose, angina do peito, enfarte do miocárdio ou hemorragias cerebrais, enquanto no Ocidente essas doenças aumentam incontrolavelmente entre os homens supernutridos pela carne, que é rica de colesterol. Em certos povos ocidentais, o seu desejo já é farto de presunto, toucinho, chouriço ou carne latada, ainda em mistura com queijo, manteiga, ovos, nata e leite que, embora aconselhados na boa alimentação, ainda mais os saturam porque também são gorduras animais. Deste modo, aumenta continuamente o número de atestados de óbitos que lhes oficializam o falecimento sob a responsabilidade das moléstias do sangue e das veias supersaturadas de proteínas. Alguns tipos de parasitas intestinais, de que o homem se torna hospedeiro, procriam-se antes em forma larval no organismo dos animais. É o caso da Taenia saginata, que vive sua primeira fase larval no boi, a Taenia solium, que prefere o porco, ou Botriocephalus, a solitária, cuja fase larval se processa entre certos peixes da água doce que, ao atingir a fase adulta no intestino do homem, chega a alcançar até alguns metros de comprimento. Alguns outros parasitas pertencentes aos cestódios e vermes do grupo dos eumintos, que podem ser examinados no seu ciclo de vida parasitária no homem, têm a sua procedência larval em certos animais que também são devorados famelicamente pelo homem, fazendo-o sofrer, depois, os efeitos daninhos de sua própria insaciabilidade zoofágica. A carne é deficiente de vitaminas, pois o animal não as assimila com toda precisão como se desejaria. Elas são abundantes nos frutos, legumes, cereais e hortaliças, a verdadeira fonte natural de sua vivência. Acresce, ainda, que as vitaminas da carne se consomem, sob a ação da fervedura ou do assado, agravando-se o seu poder maléfico pela junção de outras substâncias corrosivas, que são fornecidas pelos molhos picantes, pimenta e outros condimentos tóxicos. A prova mais evidente destas asserções está em que a humanidade terrícola, quanto mais se entrega à alimentação carnívora, principalmente com facilidade atual da carne enlatada, tanto mais é compelida a consumir maior quantidade de vitaminas artificiais. Qualquer compêndio ou manual de cozinha, que trate da qualidade da alimentação, explica-vos que a carne magra, por exemplo, contém quase 2/3 de água, 20% de proteína, 5% de gordura e 3% de resíduos e matéria mineral, contendo pouca vitamina A, B e C. As carnes enlatadas ainda são vitaminicamente mais pobres porque, submetidas a rigoroso processo de fervura industrial, volatilizam grande parte dos seus elementos energéticos e, mesmo quanto aos sais minerais, ficam restando pouco sódio e cálcio. O próprio ferro ali encontrado ainda é proveniente dos resíduos de sangue que ficam retidos e coagulados nos tecidos musculares. No caso da doença do escorbuto, por exemplo, a medicina explica que se trata de uma discrasia hemorrágica proveniente da falta de ingestão de vegetais ou frutas frescas, culminando em profunda vitaminose. Antes de ser descoberta a carência vitamínica que provocava escorbuto, os exércitos em campanhas, as caravanas de longo percurso ou os marinheiros que passavam muito tempo no mar, alimentados exclusivamente de carne, se dizimavam abatidos por essa moléstia que lhes afetava a nutrição pela falta de vitaminas C,
a qual só é pródiga nos frutos, legumes, cereais, tais como limão, uvas, tomate, repolho cru, cebola ou espinafre. É evidente que, se a carne possuísse o teor vitamínico exato e necessário ao organismo humano, o escorbuto não afetaria os carnívoros, mas unicamente os vegetarianos. No entanto, o resultado é diametralmente oposto, pois essa moléstia debela-se justamente quando os doentes são tratados com frutas e vegetais frescos. A alimentação carnívora é incompatível com o homem altamente civilizado ou de sensibilidade espiritual. É a própria medicina do vosso mundo que, após longas e exaustivas pesquisas à procura dos elementos que produzem a fadiga no organismo humano, firmou as conclusões que aconselham indiretamente ao homem o abandono da carne. Assim é que se comprovou ser a fadiga produzida pelos venenos do corpo sob 3 causas distintas. A primeira, como um efeito das modificações químicas que se processam nos músculos. A segunda, consequente dos ácidos minerais e outras substâncias que exaurem o homem e são ingeridos com a própria alimentação. A terceira, consequente dos venenos excretados pelas bactérias proteolíticas, que produzem a putrefação das proteínas não absorvidas pelo cólon intestinal. Ora, a carne não é digerida completamente pelo homem numa porcentagem de 5 a 10%, e se putrefaz acelerando o desenvolvimento da amebíase, colite, irritações ou fístulas, porquanto nesse processo de putrefação dominam o escatol e indol, como venenos causadores da fadiga. Os alimentos carnívoros também sofrem grande perda de sua energia vital durante a combustão interna, assim como acentuam a produção de ácidos nocivos e que afetam o equilíbrio bioquímico intestinal, fato do qual resulta a intoxicação de órgãos, tecidos e sangue, com a presença do ácido úrico causador do artritismo. A alimentação vegetariana, portanto, é superior a qualquer regime carnívoro, uma vez que os hidratos de carbono predominam nos vegetais, constituindo-se uma ótima fonte de energia para o bom funcionamento dos músculos, principalmente com o uso da batata e cereais, ou frutos doces, como a ameixa, uva, figo, pera, cana-de-açúcar, caqui, melancia e passas. Já vos dissemos anteriormente que a transição completa da alimentação de carne para vegetal deve ser feita gradativamente por aqueles que ainda não estão preparados para suportar a transformação violenta. É óbvio, também, que tanto o carnívoro quanto o vegetariano não podem prescindir das proteínas. A diferença está em que, enquanto o primeiro obtém-nas da carne, o segundo aproveita-as do vegetal, frutas e hortaliças. A proteína, cuja raiz grega protos quer dizer primeira, é considerada um elemento insubstituível e fundamental da alimentação, embora hoje também se comprove a valiosidade das vitaminas, que ainda eram desconhecidas quando há 100 anos o químico holandês Mulder descobriu as proteínas. Estas representam na criatura humana perto de metade do material orgânico e constituem mais ou menos 16% do peso do próprio corpo físico, sendo indispensáveis para a combinação de hormônios e fermentos utilizáveis pelo processo nutritivo. Conforme conclusões a que chegou a medicina atual, acredita-se que basta ao homem 1 grama de proteínas por quilograma de peso por dia. Assim, para atender à sua necessidade proteica, um homem de 60 quilos deve ingerir pelo menos 60 gramas de proteínas por dia. Mas é sabido que, embora o homem atenda satisfatoriamente a sua carência proteínica, em geral ele não sabe ainda alimentar-se convenientemente, nem mesmo corresponde às combinações e exigências alimentares apropriadas ao seu tipo orgânico. Não basta ingerir a quantidade exata de proteínas, vitaminas, minerais, ou atender às calorias prescritas pelas tabelas médicas, pois a alimentação requer outros fatores de suma importância para a saúde corporal como também para a harmonia psíquica do encarnado. O homem deveria evitar sempre a ingestão de alimentos em momentos impróprios, quer quando não se harmoniza o seu processo de produção de sucos, fermentos, bilis e hormônios, assim como quando se perturbam os estímulos psíquicos. Eis porque não basta só repudiar a carne e preferir o legume, a fruta ou a hortaliça para boa alimentação e boa saúde, mas sim que sejam respeitadas as demais exigências que a natureza estabelece para o ritmo preciso no mecanismo da nutrição, assim como o melhor aproveitamento obtido através de um estado de espírito tranquilo. O homem não deveria alimentar-se exclusivamente em razão do velho hábito de matar a fome, fazendo do seu estômago a fornalha ardente de porções de alimentos mal digeridos. Em geral, os terrícolas não mastigam nem digerem bem os alimentos, porque os engolem, esfaimados, em retalhos ou pedaços, sem a salivação adequada e a desintegração aconselhada, imitando os hábitos da avestruz ou dos selvagens, que devoram mas não comem. A boa mastigação é fundamental para a boa saúde,
E esta ainda seria mais prolongada se o homem não regasse os alimentos com os molhos picantes, mostarda, pimenta, picles e demais excitantes que atacam os rins e o fígado, subvertem o paladar e o condicionam a só reagir em face das excitações tóxicas. Há certos tipos de frituras que absorvem excessiva quantidade de gorduras, azeite, manteiga ou margarina, e por isso a digestão se torna difícil e ainda mais se agrava com a pressa do homem em engolir a comida, reduzindo o tempo para o organismo fabricar os sucos, fermentos e hormônios necessários para a digestão normal, de cuja precariedade provém as dispepsias, indigestões, hiperacidez e demais perturbações do aparelho digestivo. Também é conveniente que o homem não se alimente quando está agitado, ou logo em seguida a trabalhos exaustivos e exercícios violentos, assim como após as alterações violentas ou estados de cólera, momentos nos quais a intensa produção de ácidos e resíduos nocivos ao organismo, que depois intervém hostilmente no metabolismo da digestão. Cria-se então um círculo vicioso, em que a alimentação influi no psiquismo e este, por sua vez, influi no fenômeno da digestão. O êxito na manutenção da saúde muito se acentuaria se fosse feita uma prece antes das refeições, pois ela acalma os temperamentos excitados e, pelo fato de estabilizar o vago simpático, afrouxa a advertência biliar e a certos estímulos duodenais durante a digestão. A oração ajusta em uma mesma frequência vibratória os familiares e presentes à mesa, afastando as conversas contundentes ou os comentários impróprios à hora das refeições sobre crimes, desastres ou assuntos que mexem com o fígado, perturbam o fluxo biliar e intervêm até nos estímulos psíquicos do apetite. Reconhecemos que a maioria da humanidade não seria capaz de cumprir, sequer, a 10ª parte do que recomendam sobre a alimentação os compêndios científicos e nutrologistas para se alcançar a saúde do corpo e a satisfação do espírito, ajustando-se à máxima de Juvenal, mens sana in corpore sano. Aqueles que não têm horário para comer, que ingerem às pressas um pirão d'água com um retalho de charque, é certo que seria irrisório aconselhar a mastigação cuidadosa, o repúdio aos temperos excitantes, molhos epicurísticos, alimentos agressivos ou inóculos, ou que evitem as más combinações de alimentos. Estes esclarecimentos são interessados aos que ainda podem dispor e decidir de sua alimentação, concorrendo para sua modificação salutar em concomitância com os ensinamentos da ciência que, mostrando qual a nutrição mais adequada ao organismo físico, ajuda o homem a se livrar dos consultórios médicos, hospitais e intervenções cirúrgicas, que tanto pesam na economia humana. Não é preciso que o homem participe de banquetes opíparos ou se ponha a ingerir alimentos raros, para que consiga maior êxito nutritivo. Isso depende muito mais do modo de mastigar, ou seja, se conseguir melhor desintegração dos alimentos e aproveitamento do seu energismo liberto dos átomos das substâncias em ingestão. O que a criatura ingere pela boca e depois excreta pelos rins, intestinos ou pela pele, é quase a mesma porção, pois o organismo só aproveita, na verdade, a energia liberta na dissociação atômica do alimento e incorpora a energia condensada, do seu edifício orgânico. Mesmo o pobre e o mendigo, se decidissem a mastigar convenientemente o singelo naco de pão, a modesta banana ou um resíduo do almoço dos fartos, absorvendo todo o energismo ou o prana desprendido em uma mastigação demorada e cuidadosa, sem dúvida também teria mais saúde e também seriam mais vigorosos. Mas o certo é que muita pobreza não passa de produto da preguiça, negligência espiritual e repúdio à disciplina do trabalho ou à higiene do corpo. Em geral, falta o leite, o pão ou fruta nos lares terrenos, mas é dificílimo que falte o cigarro ou o álcool. Não vemos razões, portanto, para que tais seres venham a se preocupar com os cuidados profiláticos de sua saúde, sobre a melhor combinação de alimentos, quando não lhes importa, sequer, saber como mastigar. A boa combinação de alimentos não é somente aquela que proporciona boa digestão, mas também a que melhora a disposição de espírito durante as refeições, que não provoca fenômenos antagônicos no aparelho digestivo ou de repercussão nociva no psiquismo pelo vago simpático, é isenta de alimentos adversos entre si, que se anulam ou então produzem reações desagradáveis e tóxicas. Há alguns séculos, já recomendava Hipócrates, num dos seus belos preceitos, que o teu alimento seja o teu medicamento e que o teu medicamento seja o teu alimento, destacando, pois, a grande importância da nutrição. No caso da alimentação vegetariana, em que se recomendam as frutas oleaginosas para compensar a falta das proteínas da carne, tais como nozes, avelãs, amendoim, pinhão, azeitonas, coco, etc., deve-se evitar a má combinação alimentícia, deixando de acrescentar-se o mel,
A rapadura, a marmelada ou as frutas doces, como a uva, o figo, a ameixa, a tâmara ou a pera, que então formam reações desagradáveis entre si. No entanto, essas frutas oleaginosas podem ser ingeridas sem causar prejuízos digestivos, quando combinadas com os legumes secos, cereais, hortaliças, frutas ácidas como o limão, os morangos, a laranja, o pêssego, o abacaxi, a cereja, e também com os alimentos feitos da gordura da manteiga, gergelim, margarina, azeite de soja, de oliva ou de amendoim. Certos alimentos bastante comuns e cotidianos, da cozinha ocidental, também podem apresentar combinações nocivas, que exigem do organismo carnal um excesso de sucos gástricos, hormônios, bilis ou fermento pancreático, contribuindo para a dispepsia, sonolência e fadiga para a refeição seguinte. Às vezes as criaturas queixam-se de que certo alimento lhes é adverso em determinados dias, e, no entanto, doutra feita não lhes causam prejuízo algum, o que é quase sempre consequente das combinações alimentícias, que produzem efeitos heterogêneos e excessiva fermentação devido às reações químicas. O leite, que é tão comum nos lares, nunca deveria ser ingerido com açúcar, mel, doces ou geleias açucaradas de frutas, nem combinado com substâncias gordurosas como azeite, óleo de gergelim, de soja, de algodão, de amendoim, ou com verduras ou frutas secas. No entanto, pode ser usado a contento do aparelho digestivo menos sadio quando misturado com frutas doces e frescas, que já citamos anteriormente. O pão de trigo, outro alimento imprescindível à cozinha do pobre ou do rico, não se combina favoravelmente com a maioria dos cereais, legumes, hortaliças secas, nem com maçã, castanha, batata ou banana, mas serve otimamente com as frutas doces, como uva, ameixa, tâmara, pera, etc., com frutas frescas e mesmo secas, e ainda com o leite, ovo, nata, queijo, manteiga, margarina, verduras e hortaliças frescas, assim como com algumas frutas oleaginosas, o azeite, o amendoim, a avelã e o coco. Mesmo algumas combinações de alimentos simpáticos entre si, para uma digestão favorável em conjunto, podem resultar em mau aproveitamento, caso não sejam atendidas as precauções exigíveis para certos tipos de frutas, legumes ou verduras e que, embora se harmonizem no mesmo prato, ainda contêm resíduos e partes nocivas que deveriam ser eliminadas. É o caso da cenoura, da qual deve ser retirada sempre a parte central, a couve, o repolho, o espinafre, a mostarda, cujos talos também precisam ser extirpados das folhas, assim como a parte branca e interna do tomate que, depois, em reação química imprevista, vertem substâncias inadequadas à harmonia digestiva. A melhor combinação de alimentos pode ser às vezes sacrificado pelo mau hábito de o homem misturar vinagre, canela, pimentão picante, mostarda, picles, extratos acres, muito sal ou cravo e que sob o molho de cebola ainda apresentam um quimismo nocivo à mucosa delicada do estômago e exigem fartura de bilis e fermentos, obrigando ainda o intestino a um serviço excepcional e lesivo. Ignora a criatura humana que, tanto os vegetais como as frutas, já possuem elementos intrínsecos que lhes disciplinam as reações químicas exatas para melhor desintegração atômica, motivo pelo qual o acréscimo de substâncias estranhas e antipáticas serve apenas para alterar o curso normal da digestão. É verdade que agora o feijão soja, que é planta asiática e pertencente à família das leguminosas papilionáceas, começa a ser conhecido entre os ocidentais. Trata-se, na verdade, de um dos mais completos alimentos, cuja fartura de proteínas vegetais compensa admiravelmente o abandono da alimentação carnívora. Conforme estudos e conclusões da vossa ciência, 1 quilo de feijão soja equivale, mais ou menos, a 2 quilos de carne, ou então a 60 ovos, ou ainda a 12 litros de leite. Faz muito tempo é um dos alimentos mais conhecidos no Japão e na China, e muitíssimo preferido nas zonas mais pobres de leite, ovos, queijos, carnes ou peixes. Contém ainda boa quantidade de gorduras, apesar de ser uma planta leguminosa, e devido à sua reduzida quantidade de hidratos de carbono, pode servir de alimento para os diabéticos. Embora com menor dose de vitaminas, sendo insuficiente para a necessidade diária do homem, é uma das melhores fontes de calorias, e só perde em quantidade para o amendoim e o queijo gordo, levando grande vantagem sobre a carne pois, enquanto 1 quilo de carne de vaca apresenta de 1.800 a 1.900 calorias, o feijão soja alcança até 3.500 calorias. Devido à pouca quantidade de hidrato de carbono, a farinha de soja não se presta para uso isolado, tal como acontece com o trigo,
mas pode ser usada em combinação com o leite, azeite, queijo ou mistura com outros produtos ou alimentos. E os grãos selecionados também proporcionam ótimas saladas. O azeite de soja, que pouco a pouco vai se tornando comum no vosso país, é, realmente, uma boa fonte de compensação para aqueles que se devotam à alimentação vegetariana. Encerrando nossas considerações sobre a alimentação vegetariana, em que apresentamos dietas e recomendações já bastante comuns entre vós, sugerimos-vos a leitura e o estudo das obras, publicações ou tratados que vos possam oferecer minúcias ou detalhes para o maior êxito da nutrição isenta de carne, que tanto afeta a saúde corporal, como já é imprópria para o nível psíquico em que o homem atual está ingressando. Sem dúvida, devem ter sido vários os motivos pelos quais se fez a preferência vegetariana neste ou naquele sábio, cientista ou apenas líder espiritual. E o certo é que almas de escola han preferido o vegetal sobre a carne. Assim o fizeram Gandhi, Cícero, Sêneca, Platão, Pitágoras, Apolônio de Tiana, Bernardo Shaw, Epicuro, Helena Blavatsky, Anne Besant, Bernardin de Saint-Pierre, santos como Santo Agostinho, São Basílio, o Grande, São Francisco Xavier, São Bento, São Domingos, Santa Teresa de Jesus, São Afonso de Ligório, Inácio de Loyola, São Francisco de Assis, Buda, Krishna, Jesus, assim como os membros das ordens religiosas dos trapistas, os teosofistas, yogis e inúmeros adeptos das seitas japonesas, que se alimentam de arroz, mel e soja. Seria extensa a lista daqueles que já compreenderam que o homem continuará em desarmonia com as leis avançadas do psiquismo enquanto fizer do seu estômago um cemitério de vísceras conseguidas com a morte do infeliz animal.